O Senhor é contigo, homem valoroso. O Senhor é contigo, mulher valorosa. Bom dia, paz seja convosco. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar nessa manhã com o texto de Juízes, capítulo 6, versículos de 11 a 14, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não vos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou nas mãos dos midianitas, diz Gideão no versículo 13. O 14 diz assim: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Que texto maravilhoso da palavra do Senhor. Nesse momento dos juízes, era um momento em que o povo estava passando por diversas opressões e Deus, na sua misericórdia, sempre levantava um juiz para livrar o povo por um determinado tempo. Observe que o anjo está debaixo do carvalho que está em Ofra, ou seja, numa propriedade de um homem chamado Joás Abiezrita, porque o anjo queria ver Gideão. O anjo queria falar com Gideão. O anjo queria chamar Gideão. E o anjo aqui não era qualquer anjo, era o anjo do Senhor. Anjo do Senhor. Tanto é que o versículo mais à frente, o versículo 14 diz: O Senhor olhou para ele. Então uma hora chama de anjo do Senhor, outra hora chama de próprio Senhor. Até porque esse anjo recebe oferta, recebe adoração. Então era o próprio Senhor falando de forma teofânica com Gideão. E o Senhor diz que ele vai livrar os midianitas. Primeiro o Senhor diz: o Senhor é contigo. E ele diz: mas como o Senhor é comigo, nós estamos oprimidos. Talvez você nesse dia, início de semana, esteja como Gideão, malhando trigo no lagar. Lagar era o lugar de pisar as uvas. O que é que Gideão estava fazendo malhando trigo no lagar? Se virando nos 30, como diz o brasileiro. Se virando. Talvez você esteja como Gideão, se virando para pagar as contas, se virando para sustentar a família, se virando para pagar a faculdade, ou outros até para comprar o gás. Outros que são empresários se virando para manter a empresa viva nesse tempo de incertezas. Talvez você esteja como Gideão, se virando. Mas o anjo disse: o Senhor é contigo. E quando ele reclama, dizendo: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Ou seja, você pode estar passando uma dificuldade, mas isso tudo sobreveio porque Deus permitiu. E agora Deus encontra Gideão malhando trigo no lagar, já mostra aqui no texto, nós já aprendemos aqui, que o Senhor o procurou porque ele era alguém diferenciado. Deus vai te abençoar se você é diferenciado. Se mesmo em meio à crise, você está procurando um jeito de sobreviver. Ah, o dólar está alto, então vamos ganhar em dólar, né?
Eu estou querendo ganhar em dólar. Então vamos trabalhar. Vamos nos livrar dos midianitas. Os midianitas vinham e roubavam tudo que eles plantavam, todas as colheitas. Mas Gideão tinha uma estratégia, estava escondendo trigo no lagar e não na eira. E então os inimigos não achavam o trigo. Deus vai te dar estratégia hoje, se você crer, para esconder o teu trigo do inimigo, para esconder os teus recursos, teus depósitos, teus PIX, tuas propriedades do inimigo, do midianita que só quer nos roubar. E por último o Senhor diz: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. E ele diz de forma incisiva, ele diz assim: porventura não te mandei eu? Ou seja, não sou eu que estou mandando? Não sou eu, Senhor, que estou dizendo? Bem, nós conhecemos o restante da história. Gideão ainda faz algumas provas para ver se é o Senhor mesmo. E era o Senhor mesmo. E é o Senhor mesmo que quer fazer conosco também, da mesma forma. Nós temos muitos midianitas. No Brasil, então, são vários, né? Em diversos setores, tentando roubar nosso trigo, nossas riquezas, nossos bens, tentando matar nossos filhos, como Faraó, como Herodes. São midianitas que querem viver do que é nosso. Mas o Senhor, neste dia, quer nos livrar dos midianitas. Levanta, Gideão. Levanta, homem valoroso. Levanta, mulher valorosa. Gideão venceu apenas com 300. Não importa a quantidade, importa a qualidade para Deus daqueles que aceitam o chamado e que entendem que mesmo com poucos podem vencer essa batalha. Eram apenas 300, mas 300 com tocha, 300 com fogo, 300 com buzina, 300 que adoram, 300 que obedecem. Aleluia. Deus pode te dar poucos amigos, poucos sócios, poucos aliados, mas são poucos com buzina, poucos com tocha, poucos com cântaro, poucos, mas capazes de dizer: pelo Senhor e por Gideão, espada do Senhor e espada de Gideão. O último sinal que Deus deu para Gideão de que estava com ele foi quando ele chegou perto do sentinela, do arraial do inimigo. E o sentinela disse para o outro: olha, eu sonhei que um pão de cevada vinha voando, aleluia, e batia no arraial. E o homem disse assim para o outro: isso aí é Gideão. Deus vai amedrontar o inimigo. A Bíblia diz que quando Israel ia invadindo, ia conquistando a terra prometida, os inimigos iam fugindo. Deus disse: eu vou mandar vespões diante de vocês, para os inimigos terem pavor. Que o Senhor nessa manhã envie vespões contra os nossos inimigos espirituais. E que Gideão vença, com 3 ou com 300, para a glória do nome do Senhor. Bondoso Deus e Pai, nessa manhã, é manhã de luta, mas é também manhã de vitória. Que o Senhor esteja levantando os menores como Gideão, os que se sentem incapazes, mas têm estratégia de guardar o trigo no lagar. Ajuda, Senhor, os que são fracos, mas têm uma vontade de vencer e de esconder o trigo dos inimigos. Ajuda, Senhor, o pequeno Gideão a se livrar dos seus inimigos.
das suas dívidas, dos seus problemas, da violência da cidade. Eu entrego em tuas mãos, Senhor, o nosso assentar e o nosso levantar nesse dia. Que o Senhor envie o teu anjo, assim como enviou a propriedade de Joás, assim como enviou a família de Gideão. Que o Senhor envie também o teu anjo para nos ajudar, para fortalecer a nossa fé e para nos garantir a vitória. Senhor, assim eu creio e assim eu oro, que venceremos com 30 ou com 300 ou com 3, com muitos ou com poucos, mas poucos com buzina, com cântaro, com tocha, poucos que obedecem, poucos que se submetem e que acreditam que poderão vencer em nome do Senhor. E assim seja, e que essa vitória de Gideão seja a nossa vitória ainda esse ano, Senhor. É o que eu te peço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. E se você disse amém, compartilhe essa oração com mais alguém. Bom dia, Gideão. Bom dia, Gideã. Bom dia, homem valoroso, mulher valorosa. Deus te abençoe.